Sentirei então o seu amor a me fazer bem. Serei sal, serei luz, serei amor também. Olá pessoal, estão todos bem? Graças a Deus, né? Nós estamos aqui novamente dando continuidade ao nosso curso, não é? É Estudo da Mediunidade, baseado na apostila da FEB, como eu já tenho dito. Continuando, nós estamos no nosso programa 1, módulo 4, que fala sobre a vida no plano espiritual, não é? Hoje nós já vamos falar do tema 4, o penúltimo tema, né, deste módulo, que vai dar exemplos de comunidades espirituais. 1. No livro Nosso Lar, Lísias, não é, revela o seguinte para André Luiz, referindo-se à comunidade Nosso Lar. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Como nós estamos falando nas aulas, né? A gente, no mundo espiritual, se junta, não é? Com as pessoas, com os irmãos que lá estão, em virtude das nossas afinidades. Então, nesse estudo, nós veremos alguns exemplos de comunidades espirituais, e esses exemplos nos darão uma visão geral, não é, do lugar que certamente nós iremos, ou dos lugares, né, que certamente um dia nós iremos habitar. Pois a única certeza que nós temos é que todos iremos desencarnar, tá bom? Então nós vamos iniciar o nosso estudo falando das comunidades abismais. E o que são essas comunidades abismais? As comunidades abismais, elas integram as regiões denominadas trevas ou abismos, né? E nessas regiões existe grande sofrimento, certo? E esse sofrimento advém em virtude das nossas viciações e do atraso moral, não é, dos habitantes daquela região, lembrando que todos nós estamos nessas regiões, quando estamos lá, é temporário, não é? Pois o progresso é uma certeza, e todos nós iremos evoluir. Nessas regiões abismais, não é, ou de sombras, nós temos o seguinte, primeiro, né, 1.1, que nós vamos dividir para a gente entender melhor. O Vale dos Suicidas. Então, o Vale dos Suicidas, ele está inserido dentro das regiões abismais. Os habitantes do Vale dos Suicidas, obviamente, né, são suicidas, porém, de diferentes categorias, certo? E quais são as características ambientais desse local, desse Vale dos Suicidas? Lá existe pouca luminosidade solar. Por que existe a luz não penetra lá, a luz solar? Porque tem aquela névoa, lembra que eu falei na aula passada, lembra? Aquela névoa, né, a encobrir o local, tá bom? A vegetação lá no Vale dos Suicidas, ela é uma vegetação sinistra, né? Ela é seca e contorcida também. E as árvores lá, elas têm poucas folhagens, ok? E muitas plantas exóticas também existem nesse lugar. E quais são, né, as condições espirituais dos habitantes do Vale dos Suicidas? Bom, lá é muito comum ouvir-se gemidos, súplicas e choros humanos, né, dos irmãos que se encontram confinados lá. O sentimento que domina lá é o de desespero, de dor profunda, ok? Mágoa e remorso, principalmente o remorso, por ver que a vida continua, né? O sofrimento continua. Tirar a vida não resolveu o problema.
Dentro das regiões abismais, não é? Ou de sombras, nós temos uma localidade, um exemplo, gente, só são exemplos, tá? Que André Luiz nos traz, que é chamada de uma cidade estranha. Nesse local, nessa cidade estranha, os seus habitantes, eles são espíritos, né, de diversos níveis, porém vinculados à prática do mal, tá bom? E quais são as características ambientais dessa cidade, lá nessa zona abismal? Ela tem também baixíssima luminosidade, tá? E o domínio das sombras, né? É bem escura, ok? Por virtude da baixa luminosidade. Em determinados locais dessa cidade, né? Desse lugar, existe a escuridão completa, ok? Alguns dos seus habitantes, os habitantes dessa cidade estranha, pelo fato deles serem mais evoluídos intelectualmente, né, eles dominam a técnica de volitar, que nós falamos na aula passada. Porém, eles não alçam voos altos. Eles volitam, né, à raiz do chão, perto do solo, sempre, ok? Lá também tem árvores, né, com pouca ou nenhuma folhagem, tá? E também os galhos são retorcidos e ressecados, tá? Nesse local tem enormes aves, agoreiras, não é? O que é uma ave agoreira? São aquelas árvores que ficam fazendo aquele pio, né? Esquisito, diferente, como os corvos, não é? E essas aves, elas têm a expressão de figuras monstruosas, né? Quem lembra um exemplo que a gente pode dar seriam os gárgulas, tá bom? Quais são as condições espirituais dos habitantes dessa cidade estranha? Segundo André Luiz, ele coloca no livro Libertação, não é? Ele dá uma visão de como são os habitantes. André Luiz começa falando que o governador dessa cidade é uma pessoa chamada Gregório. Tá? Ele era, né, quando encarnado, um déspota impiedoso. E lá continua sendo. Tá? E ele se autodenomina o grande juiz. Passa a julgar pessoas. Tem um episódio interessante que André Luiz nos conta, e todos podem ler, né, que é da irmã que se transforma em loba, ok? É um fenômeno que é muito falado, que nós já estudamos, né, de licantropia. Esse irmão Gregório, né, ele era assessorado por políticos e por religiosos, que também eram perversos, maus e tão frios quanto ele, não é? Lá nessa cidade estranha. É comum nessa cidade ouvirmos, né, gemidos de todos os tons, gemidos mais baixos e gemidos altos, de desesperos, e que são gemidos cortantes, que provinham de locais que pareciam charcos, segundo André Luiz. Não é? Os irmãos que habitam essa cidade estranha, eles têm por costume nos vampirizarem, certo? O que é nos vampirizar? É sugar as nossas energias, as energias dos irmãos encarnados. E quando eles desejam reencarnar, não é? Eles querem reencarnar não para evoluir, para aprender, e para resgatar, não é, na carne os seus erros. Mas eles querem justamente reencarnar pelas emoções e pelas sensações que o corpo carnal pode proporcionar, principalmente com relação à sensualidade. Tá? Em virtude disso, qual é o interesse deles? Que nós que estamos encarnados não evoluamos. Por quê? Porque eles querem que nós continuemos na situação que nós estamos, não é? Para eles poderem vir aqui, não é? Usufruir dessas sensações
que o planeta Terra ainda possa oferecer. Então, eles são os primeiros, nossos primeiros inimigos. Eles não desejam o nosso progresso espiritual ou qualquer avanço moral nosso. Então, nós vimos o 1, que foram as comunidades abismais e das sombras. Tá bom? Agora nós vamos ver o item 2, que são as comunidades do umbral. Nas comunidades existentes no umbral, os seus habitantes, eles podem ser classificados em 2 grupos distintos, e nós já vimos na aula anterior, não é? O grupo A são aqueles espíritos que ainda estão presos às paixões e às sensações da vida material. Não conseguem se livrar, né? Querem vivenciar, né? Tudo aquilo que vivenciaram na Terra, então eles estão lá no umbral. E o segundo são aqueles espíritos benfeitores, espíritos de luz, não é? Que estão a trabalho lá nas zonas umbralinas, nos postos de auxílio, como nós vimos na aula anterior também. Quais são as características ambientais do umbral? As regiões umbralinas que ficam mais próximo da crosta terrestre, os espíritos eles estão suscetíveis a todas as sensações que estavam quando encarnados. Então, eles têm fome, têm sede, vestem-se também com maltrapilhos, ok? Realizam suas necessidades fisiológicas como quando eram encarnados. Nessa região tem pouca água, não é? E pouca vegetação também no ambiente. Lembra que eu falei que tem o musgo, né? Que é uma região sem vegetação quase nenhuma? Os irmãos que estão lá no umbral, que estão lá temporariamente, eles costumam se juntar em bandos, não é? E passam a plasmar uma aparência animalesca. Por que isso? Para poder assustar e dominar, né, os mais fracos, tá bom? E quais são as condições espirituais desses irmãos habitantes das zonas umbralinas? Tá? A zona umbralina, ela funciona para eles como se fosse uma zona purgatória, como se fosse o purgatório. Tá? E nessa zona, através do sofrimento que eles passam lá, não é? Eles vão esgotando ou vão diminuindo lentamente, não é? Todos os resíduos mentais que foram adquiridos por atacado, né? Quando encarnados, pelo menosprezo que eles tinham com a vida, certo? Então, pelos vícios, não é? Pelos sentimentos menos nobres, foram juntando resíduos mentais que agora precisam ser esgotados e justamente nessas regiões umbralinas é que se dão esses esgotamentos, ok? Bom, agora nós vamos para o terceiro exemplo, que é o contraponto, não é? Que são 3 comunidades devotadas ao bem nas regiões de sofrimento, que eu falei na aula anterior também, né? Bom, o primeiro exemplo que nós vamos ter é a casa transitória de Fabiano. Essa casa transitória de Fabiano é um posto de auxílio. Todos vocês já sabem o que é. E esse posto de auxílio ele é móvel, não é? Ele se locomove e ele fica sempre nas regiões umbralinas. Essa casa, né, ela foi fundada por um irmão chamado Fabiano de Cristo, que era uma pessoa caridosa e que viveu com antigos religiosos da cidade do Rio de Janeiro. Essa casa Fabiano, né, ela atende desencarnados e recém-desencarnados, não é, que estão com dolorosos sofrimentos, não é, e com pesos muito amargos ainda. Em virtude da sua localização, estar nas regiões mais inferiores do umbral, não é? Já bem perto dos abismos, não é? Essa casa, né? Ela tem um sistema especial de segurança para evitar ataques, né? Contra ela.
E esse sistema especial de segurança, ele previne contra invasões, né, e ataques. E ele conta, além das barreiras magnéticas, que são feitas, não é, para evitar esses avanços, também ele tem pontos de vigilância presencial, com irmãos, né, trabalhadores, devotados, e essa vigilância é 24 horas, ok? Dessa casa partem constantemente as expedições daqueles irmãos benfeitores que vão lá nessas zonas umbralinas e zonas de sofrimento na crosta terrestre, resgatar aqueles irmãos que já demonstram, né, a possibilidade de serem resgatados para começarem os seus tratamentos. Ok? Também, como exemplo, né, de colônia de devotada ao bem, nós temos a colônia correcional. E o que é essa colônia correcional? Bom, ela é uma obra assistencial criada pelos trabalhadores da Legião dos Servos de Maria, certo? Esses trabalhadores agem em nome, né, da sua mentora, que é Maria de Nazaré. Por essa colônia, né, correcional estar localizada nas regiões abismais, tá? Ela também, essa instituição, ela é cercada por uma sólida fortaleza com muralhas fortificadas. Isso é interessante, né? Eles todos estão sujeitos, suscetíveis a ataques. Por isso que eles têm que se preparar e se prevenir, tá bom? E ela busca sempre, né, resgatar aqueles irmãos, inclusive aqueles irmãos que estão lá no Vale dos Suicidas. A nossa casa espírita, né, no nosso trabalho, apesar de sermos orientados pelos nossos irmãos franciscanos, as caravanas dos servos de Maria passam por lá ser um ponto de auxílio para poderem se recuperarem, se fortalecerem, né, tanto na ida para o resgate, quanto na volta, né, trazendo aqueles irmãos que foram resgatados. Vamos lembrar que, às vezes, nos parece que o mal está avançando cada vez mais sobre o nosso planeta, sobre a Terra. Porém, nós devemos sempre ter esperança no poder do bem, porque lentamente o planeta segue a sua mudança, certo? Principalmente agora, de provas e expiações para um planeta de regeneração. Pelo fato dessa caminhada ser lenta, nós não notamos, não é, as modificações que estão acontecendo. Porém, essa mudança é verdadeira e as expressões de dor e o sofrimento que hoje existe nos dois planos da vida serão lentamente modificados. Tá? Lembremos de uma frase de Allan Kardec, né, que nos demonstra como nós vamos conseguir suplantar o mal, não é, com o bem. Ele fala o seguinte: o progresso da humanidade tem o seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Então essa é uma lei, não é? Uma lei natural. Só essa lei pode curar as chagas da sociedade. Então vamos sempre lembrar disso, meus irmãos. Finalizando, não é? Eu fiz esse esquema para vocês perceberem os exemplos que foram falados nessa aula. Então nós temos as comunidades abismais, que se dividem em Vale dos Suicidas, não é? E uma cidade estranha. Depois nós temos as comunidades do umbral, certo? E 3, nós temos as comunidades devotadas ao bem nas regiões do sofrimento, de sofrimento.
que foram exemplificadas em duas, não é? A Casa Fabiano de Cristo e a Colônia Correcional. Obrigado a todos mais uma vez e lembremos, sem caridade não há salvação.